Que legal que você chegou no nosso canal. Eu tenho certeza que se Deus te trouxe aqui, Ele tem algo para trazer à sua vida. Deus muitas vezes nos proporciona algumas mensagens que nos tocam e mudam toda a nossa história. Assim como muitas vidas já têm sido tocadas dessa mesma maneira. E se você chegou até aqui, porque Deus quer usar também a sua vida. Você pode fazer isso sendo um missionário. E ser um missionário nos dias de hoje, ele pode ser de diversas formas. Você pode começar contribuindo para que tudo que a The Way Church tem feito até aqui possa seguir fazendo e ampliando a envergadura de alcance também. Como? Contribuindo. Através desse QR Code, das chaves Pix que nós temos aqui, ou mesmo de toda uma descrição que a gente dá embaixo no vídeo, você consegue entender um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, aonde nós estamos e quem nós somos. Como igreja, temos procurado não apenas compartilhar o Evangelho, mas também atender muitas necessidades que estão ao nosso redor e que estão ao nosso alcance. Esse alcance aumenta cada vez mais quando você entende de que Deus entregou para você possibilidades de fazer algo mais. Uma outra possibilidade é você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, curtir e também compartilhar todas as mensagens que fizerem sentido para você, levando assim uma mensagem abençoada a todos os seus amigos e família. Por isso, prepare seu coração para a mensagem que você vai ouvir em alguns segundos e que Deus possa abençoar poderosamente você e a sua família. Obrigado por estar aqui. Queridos, enquanto o pessoal ainda se direciona ali com o Ministério Infantil, os demais ministérios, preste atenção aqui em mim, abra a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 4. Você que trouxe a sua Bíblia Sagrada, Mateus capítulo 4, é o primeiro livro do Novo Testamento, glória a Deus, eu sei que você já sabia disso. Mateus capítulo 4, verso 1 em diante. Se você está com a Bíblia online, se você está com o aplicativo, você pode colocar o seu aplicativo na NVI, na versão NVI. Eu vou fazer a leitura na versão NVI. O que é isso, pastor? Isso é uma Bíblia diferente que vocês usam? Não, a Bíblia é uma só. Não é uma Bíblia diferente. Mas as traduções muitas vezes usam palavras um pouco diferentes. Algumas Bíblias têm umas palavras um pouco mais rebuscadas, né? Você lê e algumas palavras até difícil de às vezes entender. E existem versões na linguagem de hoje que você consegue assimilar melhor. É por isso que existem várias versões da Bíblia. Quando você for comprar a sua Bíblia, é bem interessante que você se atente a isso também. Então eu vou ler aqui um texto de Mateus capítulo 4, versos 1 até o verso 11. Diz assim: em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos anjos a seu respeito. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo o levou ao monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus disse: retira-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor seu Deus e a Ele preste culto. Depois o diabo deixou e imediatamente os anjos o serviram. Você pode dizer amém a essa palavra? Amém. Nós estamos numa
série de mensagens aqui falando sobre resistir. E quando nós falamos em resistência, em não desistir, automaticamente nós somos remetidos a não ceder. Não ceda. Não ceda. Tinha uma música antiga, uma canção antiga da harpa cristã, que dizia: tentado não cedas, ceder é pecar. Nós passamos por muitas tentações, passamos por muitos momentos de desejar errar até, porque no momento que você está desejando, você não está nem vendo como tão erro assim. Mas ser tentado não é pecado. O pecado é ceder à tentação, é permitir que essa tentação te invada. Então a palavra de ordem é: resista, resista. E as tentações, quando nós falamos de tentações, uma das primeiras coisas que nos vem à mente são as tentações carnais, é as tentações em relação ao sexo oposto. E não que isso não seja uma tentação, ou é, e é gigante. Todavia, nos perdemos quando achamos de que Satanás trabalha apenas em uma esfera, sendo de que ele trabalha em todas as esferas, e as nossas esferas são 3: a esfera do corpo, da alma e do espírito. Soma, psique, pneuma, são as 3 áreas que nós somos constituídos. E assim, essa tentação, se a gente olhar ela com bastante cuidado, Jesus está passando por uma tentação nas 3 esferas. Preste bastante atenção, porque você está passando por alguma tentação nessas esferas também. Tenho certeza que você está vivenciando alguma coisa nesse sentido. Veja que Jesus está passando uma tentação, e o que vem tentá-lo depois de 40 dias, que ele está fazendo o quê? 40 dias num resort? Ele está 40 dias de festa? Não, ele está 40 dias no deserto, jejuando. Não pense você que o fato de você jejuar, de você orar, de estar fazendo uma campanha, de estar fazendo, sei lá, o seu momento de entrega ao Senhor, isso vai te isentar de tentações. Não, eu vou jejuar porque daí eu preciso matar minha carne. Meu amigo, minha amiga, isso não te isenta. Eu sei que você não fez nem 40 dias, e Jesus, em 40 dias, Satanás ainda veio. E por que é que ele veio? Porque ele sabia, ele estuda você, ele sabe quem você é, ele estuda, ele tem estratégias para vir até você. Se Satanás fosse um ser tolo, como algumas pessoas tentam caracterizá-lo, ele chegaria para Jesus com um copo de água, ou oferecendo qualquer outra coisa. Mas você prestou atenção que eu li que Jesus, depois de 40 dias e 40 noites de jejum, ele teve fome. Fome. E o que Satanás veio oferecer primeiro? Pão. Porque a tentação sempre vem de acordo com a sua necessidade, com aquilo que você quer. Durante 40 dias foi tentado, nada comeu, e ele vem dizendo assim: olha, transforma essas pedras em pães. Vamos pensar que o físico de Cristo estava fragilizado naquele momento. Jesus passou tudo o que passou como homem, não como Deus. Ele era Deus, mas tudo o que aconteceu na terra com ele foi como homem. Isso é uma das coisas que nós ensinamos no Start, nós ensinamos em estudos bíblicos. Se Jesus viesse para cá como Deus e simplesmente vivenciasse tudo como Deus, o pecado não poderia sair da humanidade. Porque a Bíblia diz em Romanos, e Deus, ele anda pelas suas próprias leis, de que como o pecado entrou por um homem, só poderia sair por um homem. Então Jesus, como homem, padeceu todas as tentações e todas as coisas que nós lemos na palavra.
Jesus estava onde? Ele estava no deserto. Jesus estava vivendo um momento de solidão. Quem é que veio fazer companhia para ele? Um discípulo? Quem veio fazer companhia para ele? Maria, sua mãe? Quem veio fazer companhia para Jesus foi o diabo. Cuidado com os teus momentos de solidão. A gente às vezes está tão sozinho. Alguém aparece, meu, que coisa boa ter você aqui. Eu estava tão sozinho, todo mundo me esqueceu. Que bom que você veio, mas cuidado, pode ser o diabo. Cuidado, não se antecipe, porque às vezes depois de um período que nós estamos fragilizados, o primeiro a aparecer às vezes não é o Senhor. Às vezes o primeiro a aparecer é o cão. E ele vem estrategicamente, ele sabe da solidão, ele sabe que Jesus está sozinho durante todo aquele tempo. Eu estou falando de questões físicas agora. Na esfera física, Jesus teve fome, isso aqui nos fala de fraqueza. Existe sempre alguma coisa que nós temos necessidade. Pode ser que você não esteja num jejum, pode ser que você esteja realmente em solidão, e a sua solidão seja uma solidão emocional. Pode ser que você esteja com uma outra necessidade, com uma fraqueza em outra área. É fato que Satanás vai tentá-lo dentro daquilo que é sua necessidade. Necessidades físicas, nós precisamos disciplinar. Não existe outro jeito, porque nós não somos animais. Animais trabalham por instinto. E nós facilmente agiríamos por instinto, se a gente não tiver cuidado. Quando um animal entra no cio, dependendo do animal, cara, eles rompem correntes, para poder fazer com que a sua natureza se cumpra. Mas eu e você recebemos uma coisinha chamada inteligência, livre-arbítrio, consciência, e isso deveria fazer com que nós não nos portássemos mais como animais no cio, fazer com que nós pudéssemos ter pelo menos o juízo de decidir o que nós podemos e o que nós não podemos, não apenas o que nós queremos e não queremos, porque isso muitas vezes está claro para as pessoas, está claro o que eu quero, mas o que eu quero precisa passar pelo filtro do que eu posso, ou o que eu devo, porque nem tudo aquilo que eu quero eu posso, e nem tudo aquilo que eu posso eu devo. Eu preciso fazer essa leitura na minha vida, e essa leitura, ela está exclusiva para seres humanos, inteligentes. Enquanto animais trabalham, vivem, pelo seu instinto, nós não. Então as nossas fraquezas precisam ser disciplinadas. A minha fome, a minha necessidade, o meu desejo. Satanás sempre vai trabalhar nas fraquezas. E quando ele vem trazendo, ele vem sempre trazendo segundo a sua fraqueza. Se a sua fraqueza for o outro, for uma pessoa, a tentação vai vir nisso. Se a tua tentação for financeira, for em questões de negócio, vai vir nisso. Se você já foi uma pessoa muito ligeira, que passou a perna nos outros, em algum momento da sua vida, a tentação, no momento da sua necessidade, que você está precisando, eu preciso pagar, eu preciso honrar, eu preciso isso, vai vir isso à tona. Daqui a pouco você está dando calote, daqui a pouco você está assim, né? Esqueci, olha só. Poxa, não te paguei. Não lembrava. Por quê? Porque o inimigo vai tentar trazer alguma coisa de acordo com aquilo que é uma fraqueza em você. Ele viu que Jesus estava com fome. Ele vem trazendo a oportunidade de pão. Ele vem trazendo essa oportunidade, e ele vem trazendo uma facilidade. E aqui entra o perigo dos atalhos. Sabe, você não está com fome? Eu estou com fome. Você não é filho de Deus? Eu sou filho de Deus. Isso aqui não é pedra? É. E de pedra para pão não é rápido para quem é filho de Deus, cheio do Espírito Santo, homem de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro, hein? O que você acha? Pedra em pão, vamos lá, é só hoje. E daqui a pouco a gente se empodera, né? Essa palavra é muito em voga nos dias de hoje. A gente se empodera e quer saber de uma coisa? Aí ó, sou filho de Deus, meu irmão.
Vou transformar a pedra em pão. Quando nós não vigiamos, nós aceitamos facilmente as ofertas que o inimigo traz. Se eu não resistir o desejo de criar um atalho para chegar antes em algo, existe sempre a possibilidade de eu pegar um atalho. Atalhos, partimos do princípio de que um atalho te leva para um mesmo lugar com mais rapidez, por isso é chamado de atalho. Todavia, no mundo espiritual, os atalhos geralmente nos levam para armadilhas. Jesus, na sua palavra, enfim, a palavra do Senhor diz: este é o caminho, andai nele, sem vos desviar, nem para a esquerda e nem para a direita. Existe uma palavra que está implícita: não pegue atalhos. Jesus tinha aqui um momento de fraqueza física, ele estaria vulnerável neste momento. Deixa eu colocar dessa forma para você. Eu sei de que às vezes nós tentamos evitar essa palavra em relação a Jesus por quem Ele é. Mas talvez Ele é quem Ele é para nós por conta da vulnerabilidade que Ele teve, mas não cedeu. Não cedeu mesmo estando com fome. Não cedeu mesmo tendo todo o poder. Não cedeu diante da possibilidade. Às vezes nós queremos que o Senhor nos dê o aval para fazer algumas coisas que não são corretas, mas a justificativa é o nosso momento, é o meu momento de fraqueza. O Senhor entende, né? Não, Deus não negocia princípios. Deus não negocia princípios. Resista o seu desejo, resista a vontade de ceder a sua carne, resista um pouco mais a tentação que está vindo para você fazer uma coisa que há muito tempo você já não faz, de que você já foi liberto, de que já foi liberta, mas a tentação vem, e geralmente ela vem com uma proposta, e quando nós entendemos em Deus que não podemos ceder, que precisamos resistir, a melhor forma é resistir com a palavra. Jesus, ele usa a palavra e diz assim: mas nem só de pão viverá o homem. Para quem ele está falando isso? Para Satanás? Ele está falando para ele mesmo. Talvez ele olhou para aquela pedra. Meu irmão, eu não sei se você já esteve num momento de fome, mas quando a gente está com fome, olhar para uma pedra e ver um pão ali é rapidinho. É rapidinho. Eu me lembro que eu não estava nesse jejum, mas uns irmãos subiram um monte para fazer um jejum, e eles estavam fazendo de alguns dias de jejum, e eles estavam ali, e depois o relato foi: meu irmão, depois do segundo dia eu olhava para o braço do irmão, tinha vontade de morder o braço dele. Sabe aquele desenho que tu já vê um frango andando assim, ó? Pois é. Jesus, quando responde a palavra, mais do que para Satanás, ele está dizendo para ele mesmo. Eu não sei o que passou na cabeça de Cristo naquele momento, de Jesus naquele momento, mas eu sei que ele disse: nem só de pão viverá o homem. Se você estuda a palavra, se você busca na palavra, no momento da tua tentação, Deus, pelo seu Espírito, vai fazer com que a palavra venha à sua mente, para que você possa lembrar de que existe um Deus sobre todas as coisas, e vai te fortalecer no momento das tuas tentações, no momento das tuas lutas. Ele vai trazer a palavra, e nada melhor do que a palavra para nos orientar, nada melhor do que a palavra. Então Jesus foi tentado, e estava sozinho, estava vendo um momento de fome, e de repente a facilidade estava perto dele. Tudo poderia se resolver transformando pedras em pães, rapidamente. Essa é uma esfera física. É o que trabalha a nossa fome, é o que trabalha o nosso desejo, é o que trabalha a nossa vontade de possuir, de ter. É físico. Mas existe uma outra esfera, e Satanás não se dá por vencido, e também não se dá por vencido nas nossas vidas. Ele começa pela esfera física, mas então ele começa a atacar a esfera emocional. A Bíblia diz que ele leva Jesus ao pináculo do templo, ele leva nas partes mais altas, ele leva Jesus para cima, vamos imaginar aqui num ponto alto da igreja. Ele mostra para ele, ali aquelas pessoas, ele mostra a altura, e ele tenta trabalhar a emoção. Ele diz: por que tu não te lança daqui para baixo? E ele pega a palavra agora. Aprenda uma coisa: Satanás conhece a palavra melhor que você, ele só não cumpre ela.
mas Ele conhece. Jesus diz, nem só de pão viverá o homem. Ah, tu quer falar da palavra? Bom, na Bíblia também diz, que se tu se jogar daqui, os anjos não permitirão que você morra, você vai ser pego, você vai poder mostrar para todas essas pessoas que você é o Filho de Deus. E é interessante porque Satanás, ele vai colocando dúvidas, ou tentando colocar, porque é a segunda vez que Satanás diz para Jesus, se tu és o Filho de Deus, muitas vezes o inimigo vai tentar trabalhar no teu emocional, se tu é filho de Deus, se tu é filha de Deus mesmo, se você realmente é, no momento das nossas lutas ele vai querer fazer com que você duvide quem você é, de você duvidar o que você ouviu lá no retiro, de você duvidar aquilo que aconteceu contigo lá no retiro de homens, o que aconteceu com você no último culto, que você chorou diante desse altar e fez uma promessa diante de Deus, ele vai tentar fazer você duvidar disso, se tu és mesmo. Ele leva Jesus para o alto e diz, lança-te daqui. E eu quero trabalhar algo aqui, porque com Cristo, foi na tentação de Jesus mostrar que tinha poder, mas para muitas pessoas, o inimigo tem levado para as alturas e tem dito, se joga. Para algumas pessoas, você já olhou pela janela, lá daquele andar bem alto, e uma voz te disse, por que você não se joga? Tudo acaba, Deus é tão bom, Ele vai te acolher, pelo menos você não vai mais ter esse sofrimento contigo. Satanás trabalha na esfera emocional, faz você muitas vezes se sentir só, leva você a olhar das alturas, mas se sentir pequeno, se sentir pequena. E alguns daqueles que estão aqui hoje já ouviram a voz, se joga, termina com tudo. Ei, você não precisa mais passar por isso, ninguém nunca vai te entender. Você já percebeu como as pessoas não te entendem? Satanás sempre vai parecer que entende você, é o amigo que parece que te entende, mas na verdade está tentando fazer com que você se jogue. Satanás vem para Jesus e trabalha dentro do emocional dele, primeiro tentando colocar dúvidas, se tu és filho. Jesus sabia que era filho, e lá no batismo dele, ele ouviu a voz, este é meu filho. E eu não estou dizendo que você alguma vez na vida já não ouviu de Deus, tu és meu filho, tu és minha filha, eu te chamei, te fez promessas, você sentiu que era Deus falando contigo, mas nos momentos de solidão, nos momentos de angústia, nos momentos de tentação, é difícil resistir à voz que diz, se joga para fora desse casamento, se joga para fora da tua vida, se joga para longe dessa empresa, abandona tudo, larga tudo, para com tudo, sai da igreja, para, vai dar tudo certo, porque os anjos vão te recolher, vai dar tudo certo, porque Deus, Satanás não quer que você desacredite em Deus, ele quer que só que você acredite da maneira errada. Sabe o que é pior do que uma pessoa fora da igreja? É uma pessoa dentro da igreja desalinhada do propósito. Porque uma pessoa fora da igreja, o que acontece? Ela não está vivenciando nada do que está aqui dentro, e ela não vai criar, muitas vezes, uma aversão. Mas pessoas dentro da igreja, mas não vivendo Cristo, se eu não estou olhando para Jesus, eu estou olhando para o irmão do lado, e se eu olhar para o meu irmão do lado, eu vou ver coisa errada. Se eu ficar olhando muito para o pastor, se eu ficar olhando muito para os obreiros, se eu ficar olhando muito para as dinâmicas que a igreja tem, as coisas, eu vou encontrar erros, porque eu não estou olhando para Jesus. O inimigo não quer mais que as pessoas simplesmente estejam fora da igreja, ele quer que as pessoas estejam dentro da igreja, desalinhadas do propósito de Deus, olhando para os lados, vendo erro em tudo. Então essa pessoa vai criar uma raiz de amargura. A Bíblia diz que a raiz de amargura contamina quem está ao redor. Daqui a pouco tem toda uma igreja contaminada, quebrada e que não produz mais frutos. Aí Satanás venceu. Olha como isso é maligno. A forma dele vencer não é matando as pessoas lá no Coliseu Romano. Ele começou fazendo isso e ele percebeu que não dava certo. Cada um que morria lá se convertia 10 assistindo. E então o que ele fez? Ele se infiltrou dentro da casa de Deus. Veja que Satanás leva Jesus aonde? Na cidade santa. Meu amigo, ele vai na cidade santa, ele entra até dentro da igreja, às vezes ele até cumprimenta com a paz.
Ele não tem temor de locais. Ele tem temor quando esses locais são cheios da presença de Deus. E qual é o local que pode ser mais cheio da presença de Deus, mais do que essa igreja? Essa igreja precisa ser cheio da presença de Deus, porque o Espírito de Deus em você vai trazer cura para o teu emocional, vai fortalecer a tua parte física, vai tratar com você para que você consiga controlar os teus instintos, e as tuas emoções serão curadas, a tua mente será curada, esse desejo de morte vai sair, você vai começar a entender os propósitos que Deus tem para você, e você vai resistir à tentação de falar mal do outro, a tentação de desistir, a tentação de se matar, a tentação de querer matar alguém, que acontece também, né? Satanás é o pai da mentira. Às vezes ele vem citando a palavra. Também está escrito. Mas está escrito. Mas está escrito. Cuidado, não distorça a palavra de Deus. Se você não conhecer bem a Bíblia, podemos usar ela de maneira errada. Uma pessoa com formação em medicina e um bisturi na mão salva vidas. Mas esse mesmo bisturi na mão de alguém mal intencionado e sem formação pode matar alguém. Um mesmo instrumento que salva vidas pode tirar vidas. Por isso, estude a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus, viva a palavra de Deus, porque Deus está colocando nas suas mãos um instrumento de vida, um instrumento de salvação. Jesus vence, Jesus para Satanás dizendo, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Às vezes, queridos, vem aquela vontade da gente dar o nosso jeitinho brasileiro nas coisas. Ei, não tente o Senhor. Não, mas veja bem, se eu fizer isso aqui, vai, né, e Deus vai abençoar. Cuidado, porque a fé precisa ter a outra perna chamada prudência. Tem muita gente que diz que tem fé, mas quando vai pisar de novo, a imprudência está ali. E isso acontece principalmente na vida financeira. Vamos comprar, depois a gente dá um jeito. Meu Jesus da minha alma. Aí usa esse cartão para pagar esse cartão, aí esse cartão cobre esse cartão, e aqui a gente vê, pedir aí um empréstimo, alguma coisa assim. E aí vai. Cuidado, fé é uma coisa, imprudência está totalmente do outro lado. Satanás trabalha onde? Emocional. Grande parte das compras que as pessoas fazem são emocionais. Tem vendedores que eles são, peritos nisso. É só hoje, é só agora. E você começa a pensar no atalho. Não, é nesse momento, você precisa fechar, porque isso aqui... Olha, como você imagina a tua vida, e você já se imagina naquele carro que você não pode pagar. Você se imagina na casa que você não precisa para agora. Você se imagina nas roupas, que outra roupa faria o mesmo efeito, mas que aquela, porque aquela te empodera, e ele vai trabalhando no teu emocional. E depois esse problema vai bater aonde? Família. Família, resista à tentação. A última esfera, ele trabalha no espiritual. A Bíblia diz que ele levou Jesus a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Eu vou entregar tudo isso para você. Ele levou Jesus a um lugar alto, ele mostrou a glória. E por que ele poderia dar mesmo se ele quisesse? Porque alguém deu para ele. Adão deu para ele. Adão entregou de mão beijada para Satanás, por isso que era dele, estava nas mãos dele. O homem te entregue o reino dessa terra nas mãos do inimigo. E ele agora entende que Jesus veio para a terra porque ele queria estabelecer o reino. Mais uma vez Satanás vem com a oferta. A oferta diante da necessidade de Jesus. Eu imagino que naquele momento Satanás mostra para Jesus toda a trajetória para chegar ali. O que Jesus passaria para chegar até o seu objetivo, que seria a conquista do reino. Então ele eleva Jesus.
Ele é orgulhoso por natureza. Ele mostra os reinos para encher os olhos. Está vendo isso tudo? Está vendo toda essa glória? Tudo isso aqui é meu, mas pode ser teu. É quando nós vislumbramos em alguma coisa que não é para nós naquele momento. Quando nós queremos antecipar algo que necessitaria de muita luta para chegar lá. Mas existe sempre um atalho. Ó Jesus, se tu quiser todos esses reinos aqui, o caminho é isso. O caminho é passar fome, o caminho é ser desprezado, é andar nesse sol da Palestina aqui, com pessoas jogando pedra em ti, é os teus amigos te traindo, é gente te negando, é você apanhando o soldado romano, é eu te colocando numa cruz, é você tendo uma coroa de espinhos na cabeça, é você levando chibatada, esse aqui é o teu fim. Você quer isso? Mas eu tenho uma oferta hoje, mas é só hoje. Aqui ó, alguns minutos. Se você quiser, dar uma dobradinha no joelho aqui na minha frente, e a gente resolve isso aqui, você assina esse contrato, e está tudo certo. Uma assinatura, é uma dobradinha de joelho, sabe, e eu resolvo os teus problemas. Espiritualmente eu sei que você tem um objetivo muito grande, e eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te dar auxílio nisso. Ele mostra, e por um momento, mostrou-lhe num momento, é um momento que o inimigo entra na nossa fraqueza, é um momento que você vislumbra um relacionamento melhor do que esse que você tem, que você vislumbra que você vai ser mais feliz se você fizer, que você consegue ser iludido, porque aquilo que Satanás mostra é ilusão. Eu vou te dar a autoridade e a glória destes reinos, ele diz. O homem é muito tentado, a mulher é muito tentada pela possibilidade de ter poder, de poder mandar, de poder coordenar, de poder estar numa posição. Como isso tem tentado e derrubado muita gente. A palavra é resista esse desejo, o desejo de fazer pelas próprias mãos. A oferta era por tempo limitado, e a gente sempre quer aproveitar as chances. Sabe por que tem muita gente que cai em adultério? Porque fica pensando, é a chance que eu tenho. Quando é que eu vou ter uma chance como essa? A gente se permite, e quando vê se está tão envolvido, e aí, é só dessa vez, é só esse momento. Satanás trabalha em todas as esferas, ele começa enfraquecendo a tua carne, ele trabalha no teu emocional, para poder quebrar a tua vida espiritual, porque se você se desligar de Deus, tua vida acaba, você não vai chegar em lugar nenhum. Por isso resista. Esses atalhos estão querendo tirar você do propósito, porque se você estiver no caminho, é no caminho que Deus vai trabalhar contigo, para você estar pronto para segurar a bênção. Você vai ter estrutura para segurar tudo quanto Deus tem para você, se você passar pelo processo. Se você burlar o processo, não vai conseguir, não vai chegar lá. Muitas vezes, queremos fazer as coisas de maneira rápida, e aí, compramos as coisas, negociamos coisas. Às vezes não esperamos o tempo, vamos se juntar aqui, está tudo certo. Não, vai ser dessa vez, a gente vai casar mesmo, então não tem problema. E a gente vai negociando os nossos valores, e a gente vai permitindo que o inimigo nos ofereça pedras, e a gente vai comendo pedra, e vai comendo pedra. Cuidado, é nessas horas que a tentação vem, e a tentação do ter, muitas vezes, tem corrompido o nosso ser. Eu quero ter, então eu permito que o meu ser seja manchado. Por isso que há muitos diplomas falsos por aí, é por isso que as pessoas buscam status, portam anéis de formatura quando nunca passaram por uma faculdade. Pessoas que querem um momento de prazer, atletas que se doparam para conseguir chegar na frente, pessoas que enganam-se a si mesmo, cedem à tentação. É aquele momento, mas ninguém nunca vai saber, mas o Senhor sabe, e você vai saber para a vida inteira. Isso vai te atormentar a vida inteira.
Você vai arrastar um fardo que será pesado demais para você continuar indo. Por isso, resista. Ainda que você esteja pensando, mas há quanto tempo que eu venho resistindo? Há quanto tempo que eu estou esperando por algo? Há quanto tempo que a minha bênção não vem? Sara pensou da mesma forma, ela já era velhinha, e ela está dizendo, mas eu estou esperando há muito tempo. Talvez, se eu pegar minha serva Agar e ela tiver um filho, esse filho é meu, porque ela é minha serva, então essa criança vai ser minha. E é filho do meu marido, então está tudo certo. Que é a história do nascimento de Ismael, que vem a ser irmão de Isaac, meio irmão. Deus prometeu o quê? Deus prometeu um filho. Agora eles tinham que esperar. Agora eles tinham que esperar até o cumprimento da promessa. Mas como estava demorando, ela pegou um atalho. O atalho que ela pegou fez com que nascesse uma criança, sim, mas essa criança nunca foi filho dela de verdade. E quando Deus então trouxe o filho para ela, aquele filho se tornou competidor deste filho. Trouxe tragédias para aquela família, trouxe. E até hoje, as guerras que acontecem no Oriente Médio, é porque são duas nações diferentes. Raízes aonde? Nessas duas crianças. E na decisão que uma mulher tomou de pegar um atalho. O que eu quero dizer para você é que às vezes alguma decisão que você toma vai trazer consequências para a sua geração. Vai trazer consequências daqui a 2, 3 anos, e talvez você já esteja vivendo hoje consequência de uma escolha errada que você fez lá atrás, porque não resistiu. Tem coisas que você ouve pela cara até hoje, porque você não conseguiu resistir lá atrás. Tem coisas que você ainda paga, tem coisas que você tem sofrido, tem coisas que é difícil administrar, e por quê? Porque você não conseguiu resistir no momento da tentação. Mas Deus, que é todo misericordioso, está te trazendo uma palavra hoje, para que você resista, porque há outras tentações que estão acontecendo, e se você se posiciona, vai chegar um momento que toda essa colheita ruim vai acabar, e vai começar a colheita boa, que você já começou a plantar, ela vai acontecer, mas precisa resistir. O desejo de parar com o sofrimento é grande, mas eu quero dizer, se você continuar, e se você resistir um pouco mais, a Bíblia diz que Jesus resistiu Satanás, e os anjos o vieram servir. Sempre haverá uma resposta de Deus muito maior depois da tentação, sempre haverá a recompensa de Deus depois, aleluia. Para ter o reino, Jesus precisava passar pelo processo, ele não quis pular o processo, ele não quis pegar atalho nenhum, ele quis cumprir o propósito que Deus tinha para ele. Eu sei, às vezes nós pensamos, mas é só uma dobradinha de joelho, é só um momento, é rapidinho, olha só o quanto eu vou evitar de problemas se eu... Não, eu quero rapidamente mostrar para você algo aqui. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, ele disse assim: vocês vão dominar sobre os animais, sobre as aves, sobre tudo. Vocês terão domínio. Vocês são senhores. No momento em que o inimigo se apresenta a Eva, por que ele não se apresentou como um anjo? Já parou para pensar isso? Por que ele não se apresentou como um anjo? Poderia impressioná-la ainda mais? Mas ele se apresenta como um animal, como uma serpente. E os animais não eram para estar debaixo das ordens do homem? Sim. Mas o que a serpente falou para Eva? Coma. O que Eva fez? Ouviu a voz da serpente. Alguém que estava nessa posição se rebaixa a essa posição. E todas as vezes que você segue uma instrução, você se torna servo da instrução que você segue. Os animais se tornam senhores daquele homem. A serpente se torna senhora de Eva. Satanás se torna senhor, porque agora a voz dele está sendo ouvida. Toda vez que você obedece à tentação, você se torna servo de Satanás. Você se torna servo do que você obedece. Por isso, o homem perde tudo, porque agora aquilo que era para ele dominar, domina ele. Agora eu quero que você entenda a sutileza de Satanás. Ele chega para Jesus e diz o quê? Transforme a pedra em pão. Jesus podia fazer aquilo? Podia. Mas se ele faz, ele está obedecendo quem? A serpente de novo. Ele está obedecendo a voz de alguém, e ele se tornaria servo automaticamente. Ele não está ali para obedecer a serpente,
E ele começa a dar voz de comando para ela: não, só de pão viverá o homem. Não, mas então você se joga daqui. Mais uma vez ele está dando uma ordem: se jogue daqui, faça isso que eu estou falando para você. E Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Não, mas se você dobrar os joelhos para mim. Se Jesus dobra o joelho pensando que ia ganhar um reino, ele ia acordar nas masmorras. Nunca negocie com Satanás. É aquela frase que eles falam nos Estados Unidos: não negociamos com terroristas. Não negocie com Satanás, ele é terrorista desde sempre. Não pense que você vai tirar vantagem disso, porque você não vai. Ele vai querer que você negocie os teus valores, que você entregue alguma coisa. Resista às tentações. E eu estou falando isso, e Deus sabe que tem alguém aqui pronto para ceder à tentação, e Deus está dizendo para você continuamente, desde que começou essa mensagem: resista um pouco mais, não ceda. Satanás está de olho no teu reino, porque já é teu, e você não faz ideia de tudo aquilo que já tem nas tuas mãos. Jesus já era Senhor de todos os reinos, ele sabia que tudo pertencia a ele, e de que aquela cruz ia trazer tudo aquilo que um dia já fora seu. Ele não precisava se dobrar para Satanás. O que eu tenho para dizer nessa noite para você é que a bênção já é sua, o milagre já é seu, o que você busca já é seu. Então não negocie com Satanás, porque ele não tem nada para dar para você, mas o Senhor já te garantiu a vitória, ele já entregou nas suas mãos. Aleluia. Jesus diz: eu vou para a cruz, e Pedro diz: não, tu não vai para a cruz, tu não precisa disso. Uau, que amigo que é Pedro. A gente dizendo: não, eu tenho que passar pelo sofrimento. Não, tu não precisa passar, tu não vais morrer. Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Por que Jesus falou aquilo? Pedro era amigo dele. Porque às vezes em algumas palavras boas estão escondidas ali veneno. Satanás vai fazer de tudo para te tirar do propósito. Muitas vezes ele vai se levantar como alguém que te afronta, mas outras vezes ele vai tentar fazer que é teu amigo. Pedro andava com Jesus, Pedro era de confiança, Jesus trouxe ele para um círculo menor. Sabe, quando Jesus queria só 3 com ele, Pedro estava junto, mas naquele dia Satanás estava usando Pedro para tirar Jesus do propósito. Cuidado, porque algumas pessoas que a gente ama muito podem ser usadas para tirar a gente do propósito. Resista, resista. Pastor, como é que eu vou saber? Intimidade. Intimidade. Tudo que Deus permitir na sua vida sempre vai te aproximar do propósito. A dor vai te aproximar do propósito, vai te dar força suficiente, como a borboleta tentando sair do casulo, que precisa fazer força, até romper aquele casulo. Mas é essa força que vai dar para ela a força suficiente para bater essas asas e fazê-la voar. Se você sair do sofrimento, você nunca vai saber de verdade o que é voar. Por isso resista um pouco mais. A vontade de pedir que alguém te tire disso, a vontade de dizer: Deus, cesse o sofrimento agora. A vontade de dizer: não, eu não vou aguentar mais, porque cada vez que eu vou para aquele setor, eu vejo aquela pessoa, aquilo está mexendo comigo, eu acho que é o amor da minha vida. Cuidado, resista, resista. O seu casamento é a coisa mais importante que você tem, e muitas pessoas já perceberam isso depois que perderam. Cuidado, cuidado, resista às tentações, resista um pouco mais. E eu estou insistindo nisso, porque de alguma forma eu sinto que Deus está dizendo isso de uma maneira muito reta para alguém. Resista. Você já foi tentado na esfera da carne, aí começou a entrar na esfera emocional, para você se joga de cabeça, vai, acaba com tudo, sabe, isso lateja na tua mente constantemente. E espiritualmente, para você chegar antes, aonde o caminho está te levando devagar, e nem é devagar, é no passo correto, para que os milagres aconteçam, e para que a resposta venha. Por isso hoje, nessa oração que nós vamos fazer agora, eu quero que você coloque diante de Deus, em que ciclo de tentação você está.
Coloque-se de pé comigo, por gentileza. Nesse dia de hoje,